noite, meus irmãos. Graça e paz, amém? Vocês estão bem? Eita, esse amém. Vamos melhorar esse amém? Vocês estão bem, gente? Amém. Deixa eu ajeitar minhas coisas aqui. Amém. Você que está de casa, acho que você notou alguma diferença, né? Nosso som para a transmissão está melhorando. Dê um glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Nós estamos com a transmissão ficando melhor, para a glória de Deus. Isso é do pessoal que é de fora, amém? Você que é de Campina Grande, pessoal, faça um esforço e venha para a igreja. Amém. É uma bênção a gente estar congregando junto, a gente estar se reunindo. Você sabia que a Bíblia diz que há um poder específico para quando a sua igreja se reúne? Amém. Então é uma bênção a gente estar aqui junto. Amém. Aleluia. Glória. Se você... No meu trabalho, pessoal, eu trabalho remotamente e geralmente tem algumas transmissões que vão fazer e o pessoal costuma dizer, fazer transcrição. E é tipo assim, aqui você está vendo um homem de camisa azul, cabelos castanhos, acho que eu diria todo suado, um homem de camisa azul todo suado, eu estou aqui suado mesmo, mas para a glória de Deus, estamos iniciando o nosso culto. Eu queria que botasse, por favor, o título da ministração. Amém. Aleluia. Glória. Esse é o título da nossa ministração de hoje, e o Espírito Santo vai nos guiar onde Ele quer. Amém. Recompensa da honra. Recompensa da honra é um título que Deus falou muito forte comigo e tem tratado muito forte comigo sobre isso. Amém. De tempos em tempos eu gosto de meditar e refletir nesse tema. E para a minha vida isso se tornou vida. Amém. Eu posso dizer para você que entender sobre a recompensa da honra é algo que é transformador, é algo que é libertador e é algo que pode mudar a sua vida. Assim como mudou a minha, eu digo de verdade, mudou a minha vida. E esse sermão, essa palavra, pode mudar a sua vida. Amém. De verdade, meus irmãos, eu não estou dizendo isso como um chavão de domingo à noite. Pode mudar a sua vida. Amém. Mas entenda o que eu disse pode. Eu não disse que vai, porque depende de você. Depende da sua parte. A parte do Senhor, meus irmãos, Ele sempre faz. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 e 15, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Preste atenção que aqui tem uma condição. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, você é povo que se chama pelo nome do Senhor. Amém. Você tem o Senhor Jesus Cristo entronizado na sua vida. Amém, meus irmãos. Mas entenda agora que tem a parte que você faz. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Humilhar tem tudo a ver com a palavra que a gente vai estar crescendo nessa noite. Você sabia que tem grandes homens de Deus que eles conheciam e eles sabiam qual era a voz de Deus. Eli, por exemplo, aquele sacerdote que ele instruiu Samuel, que de certa forma ele foi ligado com o rei Davi, por assim dizer, né? E Eli teve horas que ele não soube discernir qual era a voz do Senhor. Talvez você nessa noite já tenha 20 anos de cristão, talvez você tenha 20 dias, talvez você seja um cristão novinho, talvez, não importa, não quero fazer comparações. Mas nessa noite, meu irmão, tem a parte que a gente vai entender que tem que ser dada de nós para que exista, repita comigo, recompensa. Recompensa. De novo, recompensa. Recompensa. Novamente. Recompensa. Recompensa, não esqueça, recompensa da honra. Honra é algo que parte de nós. A honra é algo que vai partir de você para alguém, de você para uma situação, de você para uma igreja, de você para Deus, de você para seu irmão, de você para seu pastor, de você para o seu chefe, de você para o seu treinador, de você para alguém que está em uma posição superior a você, por assim dizer. Mas a Bíblia fala, e a gente vai chegar lá, que existe honra em todas as esferas, está lá em Mateus 10, e a gente vai chegar lá, mas vou deixar você só com um gostinho da palavra que está por vir. Mas eu queria começar, meus irmãos, essa palavra, abrindo com vocês lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, versículo 10. Glória a Deus. Você que trouxe sua Bíblia, se puder, abra ela. É uma bênção o nosso telão e vai estar aqui também, mas acompanhe na sua Bíblia.
faça a anotação. De verdade, meus irmãos, essa palavra pode mudar a sua vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Segunda Samuel, capítulo 6, versículo 10. Vou ler aqui também. Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, para Jerusalém, mas a fez levar à casa de Obed-edom. Repita comigo, Obed-edom. Obed-edom. De novo. Obed-edom. Mais uma vez. Obed-edom. Olha que nome diferente, você nunca mais vai esquecer, porque você repetiu o nome dele, que é bem diferente, né? Obed-edom. Meus irmãos, nessa noite tem muito para você aprender, e eu também, eu creio que a palavra é como uma espada de dois gumes, e nós vamos estar aqui aprendendo sobre a vida de Obed-edom. Obed-edom foi um homem que soube honrar a presença do Senhor. Vou abrir a Bíblia aqui, que vai ficar mais fácil para estar visualizando, para não ficar de costa para vocês. Lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo 10, fala que a arca foi levada para a casa de Obed-edom, o Geteu. Eu achei interessante quando eu estava lendo essa história de Obed-edom, quando falou aqui o Geteu. Você sabe aquelas leituras da Bíblia que às vezes a gente passa, quando tem aquelas que vai falar, né, as descendências, as ascendências, enfim, e geralmente a gente passa, né? E geralmente quando eu vejo algo do tipo fulaninho, o hebreu, fulaninho, o filisteu, sei lá, geralmente, particularmente, eu pulo. Mas eu achei interessante aqui o Geteu, porque eu nunca tinha ouvido essa expressão, ou na verdade eu não lembrava de onde eu a tinha ouvido, porque ela tem em outros lugares da Bíblia. E eu fui pesquisar. E você sabe quem era Geteu? Vou dizer para vocês quem era. Você lembra da história de Davi e Golias? Golias era Geteu. Quem é um Geteu? É quem é de Gate, que é da Filistéia. Ele era filisteu. Se você lembra de Golias, ele era um grande guerreiro filisteu. Filistéia, meus irmãos, era por assim dizer, o povo que estava em guerra com o povo de Davi. E era o povo que havia roubado a arca da aliança, que ela não estava mais onde deveria estar, que era em Jerusalém, que era na cidade de Davi. E o que aconteceu aqui, meus irmãos, eu não vou contar toda a história, porque não é o cerne aqui da questão, mas Davi, em determinado momento, quis trazer de volta para a sua terra a arca da aliança. E por algum motivo ele escolheu a vida de Obed-edom. E você imagina que tem algo de muito especial na vida de Obed-edom por ter abrigado a arca do Senhor. Vou lembrar para você o que era a arca do Senhor. Na velha aliança, a arca do Senhor simbolizava a presença de Deus, simbolizava o próprio Deus, era algo santo. Uma vez ao ano, um sacerdote tinha que entrar ali para oferecer sacrifícios, ele não podia ter pecado, meus irmãos, senão ele era fulminado. Você não podia entrar na presença do Senhor se você tivesse algum tipo de pecado. Você imagina se isso fosse hoje? A gente caía tudo agora, igual a galinha, quando se assusta. Você imagina o que era a responsabilidade de abrigar a arca do Senhor na sua casa? E Obed-edom teve esse privilégio. Agora, deixe-me contextualizar um pouquinho. Antes de a arca da aliança ir para a casa de Obed-edom, ela teve na casa de outro homem, chamado Abinadab. A Bíblia não fala muito sobre quem era Abinadab. Ela fala sobre quem eram seus filhos. Ela fala, por exemplo, que ele tinha 3 filhos. Historicamente, algumas linhagens costumam supor que pela descendência de Ebenezer, acho que era Ebenezer, um dos filhos de Abinadab, que Abinadab tinha alguma função sacerdotal. Mas eu não posso dizer isso com certeza porque a Bíblia não fala. Isso é mais algo de historicidade, por assim dizer, de estudos. E Abinadab, meus irmãos, ele abrigou antes de Obed-edom a arca na sua casa por 20 anos. Repita comigo, 20 anos. 20 anos. É muito tempo, né? Nem todo mundo aqui tem 20 anos. Acho que tem algumas pessoas aqui que ainda nem tem 20 anos. É bastante tempo. Se você se imaginar como você era 20 anos atrás, mudou muita coisa, né? Ou como você quer ser daqui a 20 anos, você tem muitos planos para daqui a 20 anos. 20 anos, meus irmãos, foi o tempo que Abinadab abrigou a arca do Senhor na sua casa. E aí você pode me perguntar, eu acho que Abinadab deve ter sido, assim, prosperado de uma forma sobremaneira. Eu acho que Abinadab foi tão abençoado nesse mundo porque ele abrigou, por assim dizer, a presença de Deus na sua própria casa. E aí você se engana. A Bíblia diz que por 20 anos a arca da aliança ficou na casa de Abinadab e
não tem nenhum testemunho de algo grande que aconteceu na vida de Abinadab. Pelo contrário, quando a gente vai estudar a história de Abinadab, os seus filhos a gente vê que tratavam a arca da aliança com desonra. Um deles, inclusive, foi morto como consequência disso. E aí a gente chega em Obed-Edom. A arca, depois Davi disse mais uma vez: eu quero trazer a arca do Senhor de volta para a minha terra, para a cidade de Davi, para Jerusalém. E aí ele escolheu um geteu assim como Golias. Muitas vezes, meus irmãos, Deus pode usar alguém improvável. Deus pode usar alguém de uma linhagem que não era digna, mas Ele conta com ele pode fazer prosperar essa vida. Talvez você possa se encontrar assim: mas eu já fui dos atos e eu não sou mais, e agora eu não me acho mais digno. Mas deixa eu te dizer, meus irmãos, o Senhor confia em você e quer depositar grandes coisas na sua vida. Amém. Mas precisa de você ter algo chamado honra. Você precisa ter algo chamado honra. E foi isso que Obed-Edom teve, que fez a diferença na sua vida. Continue comigo, por favor, a leitura em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Fez levar a casa de Obed-Edom a arca, ele era geteu. Versículo 11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses. Repita comigo: 3 meses. 3 meses. Não foram 20 anos, foram 3 meses. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Versículo 12. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom, à cidade de Davi. Presta atenção comigo, meus irmãos, que aqui tem uma chave que pode ser uma mudança na sua vida. Amém. Abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor. Repita: amor. De novo, amor. Mais uma vez. Amor. Não tem como a gente falar de honra sem falar de amor. Obed-Edom teve amor à arca do Senhor. E se a gente fosse fazer um estudo sobre Obed-Edom, a gente diria que Obed-Edom ele servia no templo. Obed-Edom era músico. Obed-Edom sabia tocar, sabia adorar, e principalmente ele sabia amar a presença do Senhor. Amém. Não tem como a gente falar de honra sem a gente falar de amor, porque a verdadeira honra nasce no coração. Abra comigo, por favor, lá no livro de Mateus, capítulo 15. Glória a Deus. Mateus 15, a partir do versículo 7. Aleluia. Só um segundo, irmãos. Aleluia. Mateus 15, versículo 7. Diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, outras versões dizem, tendo chamado a multidão para perto, lhes disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Eu estou lendo com vocês, a versão que está no telão, que a Almeida Revista é atualizada, e na verdade eu estou no celular aqui, e ele fica até vermelhinho, que significa que era Jesus falando. E é o próprio Jesus falando, e aqui ele diz algo muito importante, que foi dito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 29. Diz aqui que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Você já deve ter ouvido algo do tipo: a boca fala do que o coração está cheio.
Tem coisa que a gente acha que é ditado popular e tem coisa que é da Bíblia. Tem coisa que a gente acha que é da Bíblia e é ditado popular. A boca fala do que o coração está cheio, está na Bíblia, tá bom? Não estou falando heresia, não. Está na Bíblia. Está lá em Mateus capítulo 12, 34, se você não acredita em mim, vai lá e confia. A boca fala do que o coração está cheio. Por isso que Jesus aqui, meus irmãos, ele falou que é o que sai da boca que contamina o homem. Por que o que sai da boca? Porque da boca sai do coração está cheio. Meus irmãos, Obed-Edom, para a gente fechar essa primeira parte sobre ele, eu quero falar sobre três grandes personagens da Bíblia para a gente entender um pouco sobre honra. Obed-Edom, ele era um homem que sabia amar a palavra. E amor, ele tem tudo a ver com honra. Não tem como você dizer que você honra seus pastores se você não ama seus pastores. Não tem como você dizer que ama seu patrão se você honra seu patrão se você não ama seu patrão. Não tem como você dizer que ama seu treinador se você não ama seu treinador. Não tem como você dizer que ama a sua esposa se você não honra a sua esposa. É para todas as áreas, meus irmãos. Amém. Honra é um princípio bíblico e ela garante recompensa. Não sei se você já teve a oportunidade de passar pela salinha das crianças, mas lá na salinha das crianças, geralmente depois de cada culto, eles ganham um galardão, alguma coisa. Tem igreja que dá isso, eles ganham uma tarefinha, eles ganham uma recompensa, por assim dizer. Você sabia que Deus é um Deus que gosta de nos dar presentes? Amém. Você sabia? Deus é um Deus que ama nos dar presentes. A Bíblia fala lá no livro de Jeremias que Ele bem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. E são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que a gente espera. Ele é um Deus que gosta de nos dar presentes. Mas muitas vezes, meus irmãos, você sabia que os presentes de Deus podem ser retidos na minha e na sua vida por falta de honra? Honra são coisas que fazem, como Abinadab, por ter 20 anos, a presença de Deus na sua casa não prosperar. E Obed-Edom ter por 3 meses prosperar, porque ele sabia amar a presença do Senhor. Ele sabia se apresentar ao Senhor, quando a gente vai ler o livro de 2 Crônicas, se apresentar com louvores diante da arca. Ele sabia dar o seu melhor serviço, meu irmão. Não é porque você não está escalado hoje na mesa, você está na porta, ou você não está aonde quer que você queria, meu irmão. Sei lá, tocando teclado, você está lá no trânsito, meu irmão, você não está servindo melhor para o Senhor. Amém. É a forma como você faz. O Senhor lhe coloca em locais, meus irmãos, mas depende de como você faz. Preste atenção que é como. Parte de você, meus irmãos. Honra não é algo que vai falar de quem recebe a honra. Honra é algo que vai falar de quem dá a honra. Amém. Como é que você está dando a honra, meus irmãos? Como é que você está dando a honra aos seus pastores? Como é que você está dando a honra a quem é digno de honra? Como é que você está dando a honra ao seu irmão que é como você? A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 10 que aquele que honra um profeta receberá galardão de profeta. Aquele que honra o justo receberá galardão de justo. Amém. E aqueles que derem de beber, ainda que é um desses pequeninos, em copo de água fria, receberá um galardão. Por isso, existe um galardão quando você honra a autoridade, existe galardão quando você honra o irmão, existe galardão quando você honra o liderado. Existe galardão da honra quando você anda em amor e em obediência. Então, a gente começou vendo nessa noite, na vida de Obed-Edom, que houve uma transformação. E eu quero mostrar agora a vocês que a palavra, meus irmãos, daí para a gente fazer um estudo imenso. E eu quero deixar você com um gostinho desse tema. Porque só dando um spoiler para vocês, isso aqui vai ser tema da nossa escola de vida, Amém. de doutrina que a gente está planejando para o ano que vem. Amém. Ano que vem a gente vai ter uma disciplina chamada Recompensa da Honra. Amém. Então já fique no desejo de estar aprendendo aqui. Eu quero que você abra comigo lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4. A gente vai ver agora sobre um outro homem. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, porque existem muitos livros que falam sobre ele. O nome dele é Jabez, ou Jabes, como preferir. Glória a Deus. Aleluia. 1 Crônicas 4, versículo 9. Toda vez eu esqueço de abrir, meu Deus. Crônicas 4, 9. A gente vai ler os versículos 9 e 10. Esse é um homem chamado Jabez. Você lembra que no começo da ministração eu falei sobre aquelas leituras que vão falar de excelências? 1 Crônicas 4. Se você gosta, pode ler. Se você não gosta, provavelmente você vai pular. Mas sabem que o Senhor tem tesouros escondidos onde a gente menos imagina? Aqui está um tesouro. 1 Crônicas 4 está falando isso tudo e a gente encontra um tesouro no meio disso. 1 Crônicas 4, 9 diz assim. Deixa eu ler a partir do 7, só para vocês entenderem como é uma leitura prolixa.
Os filhos de Ela, Zerete, Isai e Etnã. Cós gerou Anube e Zobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. E assim ele vinha falando antes sobre as ascendências, inclusive ele vai chegar lá em Davi. Mas aqui ele chega no 9 e fala: foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Se você for pesquisar o que significa Jabez, significa dor. Olha que fardo que esse rapaz tinha. O nome dele significava dor. É como se hoje o nome da pessoa fosse Dor da Silva. O nome feio, né? Tipo, é um fardo, né? Acho que a pessoa ia mudar no cartório depois. E o nome dele era Jabez. E vocês imaginam que naquela época tinha um peso, tinha uma grande responsabilidade nos nomes que as pessoas eram dadas. Uma pessoa que tinha um nome que não era honrado, ela carregava esse fardo para sempre. E Jabez, ele era, por assim dizer, ele era fadado a carregar e viver como um homem de dores, um homem que não prospera. Mas vamos continuar a leitura aqui para a gente ver o que é que diz. Versículo 10. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Meus irmãos, por que é que a Bíblia fez questão de falar de um homem no meio de toda essa linhagem, de um homem que aqui ele faz questão de dizer que concedeu aquilo que ele tinha pedido? Jabez fez uma oração muito curta. E existe, talvez você já tenha, eu já li alguns livros sobre Jabez, talvez você já tenha lido também. E são bênçãos. Eu, inclusive, de vez em quando gosto de fazer a oração de Jabez. Ele pede para que Deus o abençoe. Abençoar, gente, é favor que a gente não merecia. É uma mudança no curso natural, olha que simples. A gente costuma dizer: Pai, abençoa esses alimentos, Pai, abençoa a minha família. É algo que só Deus pode fazer. Ele pode abençoar e mudar o curso daquilo de uma forma milagrosa. Isso é abençoar. Amém. Tomara que me abençoes. Tomara, deixa eu ler aqui para não me perder. Eu repito, mas às vezes eu esqueço. Que alargues as minhas fronteiras. Isso é algo que a gente tem que pedir, meus irmãos. Amém. Peço para que o Senhor alargue as fronteiras do Celebrando Vida, meus irmãos. Devia ter muito mais pessoas aqui escutando essa palavra, de verdade. Amém. Devia ter mais pessoas nos domingos, devia ter mais pessoas nas quadras, Amém. porque essa palavra ela é pura e genuína. Amém. Tomara que alargue as minhas fronteiras, e você pode fazer isso na sua vida. Pai, alarga as minhas fronteiras. Agora, quando for fazer isso, peça a Ele para cumprir todos os desígnios que Ele tem para a sua vida. Amém. Não queira dar passo somente na sua força, porque essa foi a diferença de Jabez. Porque em seguida ele diz assim: que seja comigo a tua mão. A mão poderosa do Senhor é um símbolo de poder de Deus. É um símbolo de que Deus estava nas batalhas. Quando você lê Davi enfrentando os guerreiros, Gideão enfrentando os guerreiros, você vê que a mão de Deus era com eles. E nunca dava errado, meus irmãos, porque não tem como dar errado. E a mão de Deus era com eles. E se a mão de Deus é com você, não tem como dar errado a sua vida. Aleluia. E era uma coisa tão simples, uma oração pequena que Jabez fez. Tomara que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Isso é algo que inclusive está lá na oração do Pai Nosso que Jesus ensina. Como é que a gente poderia orar? Pai, livra-nos do mal. É algo que a gente tem que pedir. E foram essas 4 coisas que a oração de Jabez fez. Mas por que eu trouxe a oração de Jabez agora, se a gente está falando de honra? Se você começasse a ler 1 Crônicas 4, você vai ver aqui que era a linhagem de Judá. Eram os ascendentes de Davi. Era um povo que era designado, ele foi um povo criado na palavra. Era um povo que deveria ser um exemplo. Era um povo que deveria ser aquele povo que o povo olhasse e visse aqui, ali estão os povos, as pessoas mais prósperas, está o povo mais próspero. E aqui a gente vê, pelo contexto, que parecia não ser assim. Porque a Bíblia fez questão de destacar Jabez, que Deus concedeu tudo quanto ele tinha pedido. Ou seja, Deus o abençoou, Deus alargou suas fronteiras, a mão poderosa de Deus foi com ele e ele foi livre de todo mal. E Deus concedeu o que ele tinha lhe pedido. O que é que você tem pedido, meus irmãos? Mas como é que está o seu coração ao Deus ao qual você tem orado? Você tem se apresentado a Deus com honra? Você tem se apresentado a Deus com amor? Você tem colocado a sua cara no pó muitas vezes para orar?
Aleluia. Meus irmãos, a vida de Jabez foi algo que outras pessoas da sua geração, da sua descendência e da sua ascendência poderiam ter vivido. Jabez foi um homem que foi próspero. Jabez foi um homem que teve oração atendida. Mas ele foi um homem que ele honrou o Deus de Judá. Ele foi um homem que honrou o Deus que tinha promessas para o seu povo. Ele não fez diferente. Quem aqui tem promessa de Deus? Amém. Aleluia. Pelo amor de Deus, todo mundo tem. Se você não levantou, deixa eu dizer para você, você tem também. Amém. A Bíblia que você tem. Todos temos um chamado. Todos fomos chamados ao ministério da reconciliação. Todos fomos chamados a sermos prósperos. Meus irmãos, tudo isso tem a ver com como a gente tem pego as coisas do Senhor. Amém. Não adiantaria nada eu dizer para vocês: olha, meus irmãos, hoje ali na saída, não sai rápido não, porque vai ter um presente para cada um iPhone. Não sai rápido, eu tenho certeza que ia ficar todo mundo escutando os amigos bem quietinho, porque a gente sabe que tem uma recompensa. Todo mundo ia querer sair dali e ganhar um iPhone. Mas deixa eu perguntar uma coisa: se você não estendesse a mão para pegar o iPhone, como o irmão, por exemplo, você, tome um iPhone, você ia ganhar ou não? Pelo amor de Deus, né? Você não ia ganhar, porque você não estendeu a mão para receber. Muitas vezes Deus tem feito assim com a gente. Deus tem colocado coisas na nossa vida, mas a gente não tem estendido a mão para estar pegando aquilo que Ele tem para nós. Jabez soube pegar aquilo que ele tinha para Deus tinha reservado para ele, porque ele se apresentou com honra. Jabez foi um homem que soube orar. Quando a gente ora, a gente cria intimidade. Quando a gente ora, a gente está buscando ao Senhor, entendendo que a nossa dependência está nele. Por isso que ele pediu para que Deus o abençoasse e que a mão poderosa dele fosse sobre ele. Amém. É isso, porque ele sabia que nas forças dele, ele não conseguiria. Ele era fadado a ser um homem de dores. Por isso, Jabez é um homem que soube usufruir da recompensa da, repita, honra. Honra. De novo. Honra. Mais uma vez. Honra. Honra. Eu quero agora que você abra comigo lá no livro de 1 Samuel, capítulo 9. Glória. Perdão, capítulo 9. Deixa eu conferir aqui, meus irmãos, isso é errado. Glória a Deus. Samuel 1, sabia que também. Versículo 9. Primeiro Samuel 1, a partir do versículo 9, fala sobre uma mulher chamada Ana. Provavelmente você já ouviu falar sobre Ana. Ana foi a mãe do profeta Samuel. Samuel que viria a ungir Davi, o grande rei. Davi, que se você sabe um pouco da história de Israel, você sabe que tudo lá tem o nome de Davi. Então você já entende a importância de Samuel. E Samuel não existiria sem Ana. Ana foi a mãe que intercedeu, que orou para que Samuel viesse a nascer. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua filha por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti.
Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Se a gente continuasse lendo a história, eu não vou continuar porque a gente tem um tempo aqui para seguir, a gente viria que Ana, depois de 3 meses, assim como houve com Obed-Edom, ela teve o seu pedido atendido, ela ficou grávida de Samuel. E ela cumpriu tudo o que ela tinha pedido ao Senhor. Ela cumpriu aquilo que ela tinha prometido de que Samuel seria entregue e de que não se passaria navalha sobre a sua cabeça. E Samuel cresceu nos átrios do Senhor, ele cresceu como um sacerdote ali. E ele se tornou o grande profeta Samuel. E o que é que Igor trouxe a vida de Ana para falar de honra? Se você notou comigo, você notou como foi que o sacerdote ali se referiu com Ana. Ele perguntou logo se ela estava embriagada. E aí Ana, com todo o máximo respeito, ela respondeu, não, meu senhor. E no final ela disse, não tenha por tua serva como filha de Belial. Ela chamou ele de senhor e ela se apresentou como serva. E se você lembra da história, meu irmão, você viu que Ana alcançou a recompensa da sua honra. Agora você imagina comigo, se Ana tivesse dito, é fogo mesmo, né? Eu saio da minha casa, venho para cá orar, estou me derramando diante do Senhor e vem esse cabra. Eli, deixa eu contextualizar para vocês, Eli não estava com uma fama muito legal não. Eli estava com uma fama não muito boa, nem por si, nem por causa dos seus filhos. Imagina se Ana no momento tivesse julgado ali, esse cabra que está com uma fama ruim, quer falar da minha vida, que estou aqui me derramando, ela tinha perdido a sua recompensa. Isso, você sabe que isso pode acontecer com a nossa vida, meus irmãos? Você sabe que muitas vezes a gente passa a nossa vida todinha orando por uma coisa e chega lá nos nossos finais de vida e a gente diz, Deus não é um Deus que responde orações. E você sabe que Deus é um Deus que responde orações. Mas você sabia que você pode deixar de receber a resposta da sua oração pela forma como você tem honrado a Deus? E você sabia que você honra a Deus quando você honra um enviado de Deus? Honrou, nesse caso, um enviado de Deus. Ela honrou Eli. Naturalmente, ela teria justificativas. Ela poderia ter dito, ele não é digno, ele não está andando como ele deveria, nem os filhos dele estão andando. Mas ela honrou porque ele sabia que sobre ele tinha uma responsabilidade diante de Deus. Ele era sacerdote. E na Bíblia, sacerdote é uma das 3 funções, das 3 personalidades na Bíblia, sobre qual vinha o Espírito Santo sobre. Eli, meus irmãos, ele tinha uma incumbência do Senhor. Perdão, eu estou com um profeta. Me desculpe, você que vai estar escutando isso online. Eu confundi as coisas. Eli, meus irmãos, ele tinha uma responsabilidade diante de Deus. E Ana sabia que ela deveria honrá-lo para alcançar tudo aquilo que ela tinha, que desejava no seu coração. E ela alcançou a recompensa da sua honra 3 meses só depois de ter orado. Amém. Meus irmãos, deixa eu explicar o que significa honra. Lá do grego, honra é chamado de timi. Se fala dessa forma, timi. E no grego se escreve T-E-E-M-E-E. E na definição literal de honra, é algo valioso, de peso, precioso, tal como o ouro. Aleluia. Timi, honra, algo valioso, de peso, precioso, tal como o ouro. Você já pode ter tido na sua vida algo que você tem muito apreço e você gosta bastante. Vou citar um exemplo bem simples. Pode ser um relógio, pode ser uma joia, pode ser um presente que você ganhou de uma pessoa muito querida. Eu tenho certeza que você não coloca esse presente que você tem em qualquer lugar. Eu tenho certeza que você não deixa dormindo assim na sua cabeceira, ou você chega em casa, você joga em qualquer lugar. Provavelmente você vai guardar no lugar onde você sabe onde está. Você vai ter um cuidado com aquilo. Honra, meus irmãos, é a gente ter algo como valioso, de preço, precioso, assim como o ouro. Honra, meus irmãos, é algo que vai falar muito sobre nós que damos o valor a isso. Talvez essa coisa preciosa não tenha o mesmo valor para o seu irmão. Talvez seja algo que não tenha valor monetário ou financeiro, mas para você tem um valor sentimental, e para você é como um ouro. Honra, meus irmãos, é algo que parte de nós, mas que garante uma recompensa do Senhor. Obed-Edom, ele soube dar a honra. Jabez, ele soube dar a honra daquilo que o seu povo tinha prometido e ele usufruiu. Ana, ela soube dar honra aos enviados do Senhor e ela recebeu aquilo do qual ela esperava, meus irmãos. O
que é que você tem orado, que você tem esperado, que você ainda não alcançou? Sonhe seu coração, será que você está agindo com honra? Meus irmãos, essa palavra, para a minha vida, sinceramente, ela foi libertadora. Entender o que é honra, meus irmãos, são as pequenas coisas. E eu quero mostrar a vocês como a honra ela é sutil. E eu quero que você abra comigo lá no livro de Marcos. A gente estava lá no Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento. Lá no livro de Marcos, no capítulo 6, versículo 5. Glória a Deus. Glória a Deus. Marcos 6, 5. Comece comigo lendo do 1. Vamos ler do 1 ao 5. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre. Repita comigo: não pôde. Não pôde. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Meus irmãos, essa passagem é tremenda. Como é que você pode me perguntar como é que Jesus não pôde? Eu lhe pergunto, se eu começasse o segundo, o que é que Jesus não pode? Você dá a sua religiosidade, nada, ele pode tudo. Ele pode tudo, amém. Mas entenda comigo, aqui Jesus estava na sua humanidade. Aqui Jesus, não foi uma encenação de Jesus ter vindo à terra, meu irmão. Ele morreu lá na cruz por mim e por você. Ele sofreu. A Bíblia fala, ele estava lá profetizado em Isaías. Ele sofreu de verdade. Ele foi machucado. Não foi um filme de Mel Gibson para ser gravado. Ele foi de fato. E ele não se ressuscitou lá na cruz. Deus o ressuscitou. Ele era homem, ele era Deus, mas ele era homem. Ele sofreu por tudo. E em tudo ele foi tentado. E olha também no que ele foi tentado. Na desonra. Aqui o pessoal começou questionando: quem é esse? Quem é esse que faz maravilhas? Quem é esse que está fazendo isso tudo que é sobrenatural? E aí que está a desonra. Olha como ela é sutil. Não é esse o filho de Maria, irmão de José, de Judas e de Simão? Não é esse aquele carpinteiro, aquele que fez a mesa lá de casa, aquele que a gente viu pequenininho jogando bola lá na casa de Maria e de José? Não é esse não? Como é que ele faz essas coisas agora, se a gente viu ele crescendo? E aí que está. Eles se escandalizavam se Jesus lhes respondeu: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E foi isso que impediu de Jesus de fazer grandes coisas no seu lugar, na sua terra, entre os seus. Teria sido um lugar propício para Jesus operar. Imagina, gente, era o lugar mais provável. É como se, por exemplo, onde seria um lugar que você, se eu pedisse para você fazer um culto, que você se sentiria mais à vontade? Na sua casa, meus irmãos. Você se sentiria muito mais à vontade. Você saberia, você estaria num lugar confortável, você sentaria no lugar onde você está acostumado. Com Jesus não foi assim. Foi entre os seus que ele foi rejeitado e ele foi desonrado. E preste atenção que aí está a chave. Ele foi desonrado e ali ele não pôde fazer nenhum milagre. Ali houve algo que se chama, a gente vai entender nessa noite, como uma recompensa parcial da honra. Você vê que houveram pessoas que foram curadas. A Bíblia diz aqui no final do versículo 5 que conseguiu curar, se não curar, uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Houve cura, mas houve pouca cura. A cura estava disponível e tinha muitas pessoas que poderiam receber essa cura, meu irmão.
É como se, por exemplo, a gente enchesse essa igreja de 200 pessoas e a gente chamasse por uma cura. Será que meter uma pessoa com dor de cabeça? Eu duvido de meter. E é como se o poder estivesse ali disponível e você não fosse curado nem de uma dor de cabeça. Ou se ainda tivesse pessoas precisando de grandes curas e alcançasse somente a cura de uma dor de cabeça. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E aqui, meus irmãos, ele não pôde. Jesus, você acha que Jesus não queria fazer curas? Jesus não queria operar entre o seu povo? Jesus andava em amor, Jesus andava em compaixão, ele queria, meu irmão, mas ele não pôde. Então a gente pode fazer com que as nossas recompensas, elas não cheguem até nós. Foi o que aconteceu com Abinadab. A arca ficou por 20 anos, mas ele não prosperou. Obed-edom ficou por 3 meses e ele prosperou. E o que é que teve de diferença? Honra. Amém. Teve honra, teve amor. E Jesus aqui, meus irmãos, ele não pôde. Imagine, meus irmãos, o que é Jesus estar ali querendo curar e ele não conseguir. Imagine o que é você paralisar o poder do Senhor, que estava disponível, querendo lhe entregar um presente, mas ele não pôde. Não é que ele não quis, ele não pôde. Isso é muito forte, meu irmão. Eu não sei outro canto na Bíblia, se você souber, venha me contar aqui no final, mas eu não sei um canto que fale algo que fez Jesus não conseguir fazer algo. Ele não pôde, ele não conseguia, por causa de desonra. Honra, meus irmãos, é uma chave que pode virar a sua vida. Amém. Honra é algo que pode fazer você alcançar muitos lugares. Naturalmente, eu não vou nem espiritualizar. Naturalmente, você pode chegar a grandes lugares usufruindo de honra. Amém. Você muitas vezes pode plantar uma carona e colher uma bênção lá na frente. Você pode plantar um sorriso e colher um acolhimento lá na frente. Eu estou falando naturalmente, eu não estou nem espiritualizando. Você imagina saber que isso é um princípio celestial, que isso é um princípio espiritual, isso é um princípio que move os céus, meus irmãos. Você sabia que no céu existem regras? Você sabia que no céu não é desorganizado? Você sabia até que as trevas são organizadas? A Bíblia fala que o inimigo ele anda como um leão procurando a quem possa tragar. A Bíblia fala que ele tem astutas ciladas. Se o inferno é organizado, você imagina como não é o céu. Você imagina como não é o nosso papai, que ele sabe de tudo e tem preparado para a gente, ele quer nos dar presentes. Agora existem coisas que a gente tem que fazer. Tem muitos advogados aqui, eu sei que se você chegar num júri, não é de toda forma que você vai se portar. Não é de toda forma que você vai se vestir. Não é de toda forma que você vai se referir àqueles que são autoridades naquele lugar. Você sabia que no céu também o Senhor espera de nós comportamentos de honra? Amém. Ele espera que a gente dê a honra devida aos enviados dele, como Ana fez com o sacerdote ali. Você sabia que o Senhor espera disso para que libere para nós algumas recompensas? Amém. E ali só houve uma recompensa parcial, houve umas pouquinhas curas. Leia comigo agora lá no livro de Lucas 5. Glória. A gente estava em Marcos 6, vamos para Lucas 5. Glória a Deus. Lucas 5, versículo 17. Glória a Deus. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Preste atenção comigo nessa frase. E o poder do Senhor estava com ele para curar. O poder do Senhor estava disponível para curar. Não esqueça. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio de diante de Jesus. Desceram o paralítico pelo teto, literalmente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, concedendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda?
Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Aleluia. Qual foi a palavra que eu pedi para vocês repetirem? O poder estava disponível para curar. A pergunta que eu fiz há pouco para vocês. Vocês imaginam, essa é uma palavra que muito provavelmente você já escutou, sobre a cura do paralítico. Ele foi descido pelo teto e ele foi curado. Mas você imagina se estava tão cheio, a ponto de não conseguirem entrar com ele, e terem que ter descido ele pelo telhado. Vocês imaginam que no meio dessa multidão todinha não tinha outras pessoas para serem curadas? Ou vocês acham que era só o paralítico que precisava? O resto ali estava tudo alegre e dourado, não precisava de nada. Estava ali só para contemplar e escutar a palavra. Claro que tinha, gente. Claro que tinha outras pessoas. E a palavra diz que o poder estava ali disponível para curar. A Bíblia diz que o poder estava ali, assim, de bandeja, para fazer coisas que o pessoal estava precisando. Mas você viu na Bíblia falando de outra pessoa além do paralítico? Não tem, meu irmão. Pode procurar que não tem. Fala do paralítico, porque ele foi ali e seus amigos com algo chamado honra. Eles foram ali com algo chamado temor. Eles foram ali por entender que eles estavam se apresentando de alguém que podia curar. Amém. Ainda que os fariseus e aqueles que se diziam doutores da lei dissessem: quem é este que faz curas e pode perdoar pecados? Quem é esse que faz blasfêmias? Eles sabiam: não, ali tem um lugar que está lotado de gente, eu vou lá dentro, eu vou descer nem que seja pelo telhado, mas eu vou sair com a minha bênção. E ele saiu com a bênção dele. Amém. Ele foi curado, ele recebeu a sua recompensa, porque ele soube se apresentar e ele soube chegar diante de Deus. Aleluia. Não é de toda forma que a gente chega diante de Deus, meus irmãos. Muitas vezes a gente está habituado a chegar no domingo de noite, bateu a hora 6 horas, vou vestir minha calça, vou vestir minha camisa e vou para o culto. Muitas vezes faz o mesmo na quarta, muitas vezes faz até no culto de oração. Mas como é o nosso coração se apresentando diante de Deus? Eu perguntei a vocês como seria se eu desse um iPhone para cada um quando saísse dali. Eu tenho certeza que todo mundo ficaria até o final do último aviso. O que dissesse para fazer, todo mundo faria. Se dissesse para ficar com uma perna em pé, todo mundo ficaria porque queria ganhar o iPhone. Tenho certeza, meu irmão, admiti. Mas como é que a gente está fazendo com aquele que nos deu algo que é impagável? Aleluia. Se eu dissesse assim: Júlio, fica de pé. Júlio, supondo que tu está me devendo 10 reais. Aí tu cheguei, eu estou devendo 10 reais, né? Eu preciso te pagar. Aí eu te dissesse assim: não precisa não, meu irmão. Esquece. Tu ficaria feliz? Amém. João, se tu estivesse devendo 1.000 reais, aí eu te dissesse: preciso pagar mais, não. Tu ia ficar feliz? Tu ia só ficar feliz, eu ia dar um pulo, apertar minha mão, dar um abraço. Depois de um abraço. Papel de oração. Se eu dissesse: ô Gustavo, aqueles 10.000 reais está perdoado, tu ia ficar feliz? Eu tenho certeza que ele ia dar um pulo, ele ia dizer: ô glória, fala igual a gente, ele dá uma glória. Meus irmãos, eu poderia continuar e dizer algo muito grande assim, eu não conseguiria mais pagar. 200 mil, eu não tenho como lhe pagar. Imagina a alegria de você ter isso perdoado, meu irmão. Pelo amor de Deus. E se eu dissesse que você tinha uma dívida impagável e alguém já pagou por você? Você viria para a igreja da mesma forma? Você iria entrar com a... Eu acho que a gente botaria a melhor roupinha, aquela roupinha que a gente estava guardando para o ano novo, e a gente iria porque a gente estava indo se apresentar na casa daquele que nos deu tudo. Daquele que nos deu algo que a gente não podia pagar. Podia passar a nossa vida inteira, mas a gente poderia trabalhar 85 anos, pagar toda a previdência, não pagaria, porque é algo que na nossa força a gente não conseguiria. A gente foi pago com preço de sangue precioso. E como é que a gente está apresentando a nossa honra a esse que nos deu tudo? Abra comigo lá no livro de Mateus, estamos finalizando. A Mateus capítulo 8. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.
Mateus capítulo 8 tem uma história também, muito provavelmente você já ouviu. Fala sobre o centurião romano. Mateus 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião. Um centurião, meus irmãos, é um homem de grande autoridade, tanto que ele vai se descrever assim. E um centurião, contextualizando um pouco, como eu posso dizer, as legiões de soldados romanos, elas tinham muitos soldados. E um centurião, ele tinha em média a seu dispor 100 soldados a seu comando. Eram mais ou menos 6.000 soldados numa legião, que era dividida por 60 centuriões, e cada centurião tinha em média 100 soldados a seu dispor. Então ele sabia o que era ter liderados, é tanto que ele vai dizer isso aqui. E ele chegou implorando, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Glória a Deus. Meus irmãos, Aleluia. vocês imaginam o tanto de pessoas que já chegaram para Jesus dizendo: Jesus, cura minha perna. Jesus, cura minha unha encravada. Jesus, cura a minha filha que está doente. Cura a minha filha que está com... Cura a minha filha que está com fluxo de sangue. Cura os meus olhos que não enxergam. Cura a minha lepra. Vocês já imaginaram? A Bíblia fala que não seria possível contar todos os feitos de Jesus no livro. Vocês imaginam então que é muita coisa que Jesus fez e que Jesus escutava. Mas ele fala aqui que não tinha visto nenhuma fé como esta nem mesmo em Israel. E o centurião, ele alcançou a recompensa daquilo que ele buscava. Mas por que ele buscou? Não esqueça da palavra-chave que a gente está aprendendo nesta noite: honra. Aleluia. O centurião soube honrar ao Senhor. Ele sabia o que era ser autoridade, mas ele sabia o que era honrar aquele que tinha autoridade sobre ele. Jesus não tinha autoridade porque ele vestia uma armadura do exército romano. Jesus tinha autoridade porque ele era o rei dos reis, o senhor dos senhores, ainda que na forma de homem, mas ele estava ali cumprindo a sua missão. E ele sabia que Jesus tinha poder para curar, porque a fama de Jesus, ela corre e elas vêm. E talvez você já escutou a fama de Jesus, e talvez por isso você entrou nessa noite aqui, porque você ouviu falar de Jesus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: não basta apenas você ouvir falar e ficar com isso guardado. Tudo bem, eu cresci ouvindo sobre Jesus, eu escutava, até a minha avó me falava sobre Jesus. Eu sei que ele foi na cruz, eu sei que ele morreu lá, eu sei que ele era filho de Maria, de José, eu sei que Jesus foi um grande homem que inclusive fez o calendário que a gente vive hoje. Você descreveu Jesus, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: se eu perguntasse para você, se eu perguntasse para a Júlia descrever Bianca, ele descreveria coisas dela que só ele sabe, porque eles têm algo chamado intimidade. E você alcança coisas do Senhor quando você se apresenta a Ele com intimidade. Amém. Você precisa se apresentar ao Senhor com quebrantamento. E você, meus irmãos, na intimidade que você tem, deixa eu lhe dizer outra chave: não é a intimidade que você tem que vai lhe fazer andar em desonra. Aquela pessoa que você tem mais intimidade, investe o máximo de honra nela. Investe o máximo de honra na sua esposa. Amém. Investe o máximo de honra nos seus filhos. Amém. Investe o máximo de honra nos seus pastores. Amém. Investe o máximo de honra onde quer que você esteja. E você verá coisas grandes na sua vida, meu irmão. Amém. Porque a gente vai ler agora em Mateus 10 que existe uma promessa sobre isso. Mateus 10, 40, para finalizar.
Aleluia. Mateus 10:40. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão do profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Aleluia. Você não vai perder a sua recompensa se você andar em honra, meu irmão. Não deixe de investir honra para os seus líderes. Não deixe de investir honra para os seus irmãos. A Bíblia fala para que a gente trate eles como até superiores a nós mesmos. A Bíblia fala tantos exemplos que isso aqui, por isso que a gente vai ter isso aqui na disciplina, meus irmãos. Tem muitos exemplos sobre isso. Tem pessoas que derramaram óleos preciosos, de bálsamos preciosos. Tem pessoas que vendiam suas propriedades e seguiam a Jesus. Tem pessoas que rasgavam tudo que tinham, esqueciam e deixavam por amor a Jesus. E tem, por último caso, aqui quando a gente acabou de ler em Mateus 10, o galardão para aqueles pequeninos, a quem der ainda que seja um copo de água fria. Não perderá o galardão, meu irmão, se você der um copo de água a um pequenino. Ou seja, se você honrar aqueles que são seus liderados, se você honrar aqueles que você acha, mas eu preciso honrar meus filhos, preciso honrar seus filhos. Amém. Você precisa honrar porque a Bíblia fala que filhos devem honrar os pais, mas os pais também devem tratar os filhos de forma que não despertem a ira. A Bíblia fala de honra em todas as esferas. A Bíblia fala de honra para patrão, para trabalhador. A Bíblia fala de honra, se a gente procurasse, teria muitos exemplos, como eu já falei. Tem um muito lindo que eu acho que é de Pedro. Pedro sabia honrar o rei que matou o apóstolo Tiago. A gente vê isso lá no livro de 1 Pedro. E quando Pedro estava preso, naquela situação que você pode lembrar, que o anjo foi lá e direcionou ele para fora da prisão, ele estava preso por causa de um rei chamado Agripa. E por causa do rei Agripa, ele quase havia sido morto. Grupo de louvor, por favor. Ele havia quase sido morto, mas a Bíblia fala lá em 1 Pedro que ele disse para o pessoal uma instrução muito clara: honrai a todos, honrai o rei. Você não deve ser seletivo com quem você deve honrar. Você deve honrar com aqueles que lhe perseguem, sim. Você deve honrar porque fazendo isso você está andando em amor. Você não está fazendo isso por causa da pessoa. Honra não fala de quem a pessoa é, honra fala de quem você é. Honra fala do que você tem para dar. Encha-se de Deus na intimidade, meus irmãos, para que você tenha o que dar. Tenha, meu irmão, honra para dar para quem você estiver em qualquer atmosfera. Veja a sua vida transformada como foi a de Obed-edom. Fique de pé.